O aviso chegou numa manhã comum, dessas em que a gente acredita que nada pode dar errado. Gustavo estava no sofá, com o celular na mão e o café já quase frio ao lado. Ele rolava a tela distraído, até que uma notificação apareceu. Alerta de segurança. Risco de falha grave. Procure manutenção imediata. Era do aplicativo do condomínio. Gustavo franziu a testa, leu rápido e soltou um riso curto, como se fosse exagero. Isso aí é só para assustar morador, murmurou. Na mesma hora, Camila saiu do quarto ajeitando o uniforme do trabalho. Quando viu a tela do celular, parou. Que aviso é esse? Ele mostrou sem dar importância. Camila leu e ficou séria. Diz que é sobre a rede elétrica e que pode ter curto. Gustavo, isso é perigoso. Ele deu de ombros. Amor, eles mandam isso toda hora. Deve ser para justificar gasto. Aposto que não é nada. Camila respirou fundo. Conhecia aquela teimosia. Gustavo tinha orgulho de parecer calmo, como se preocupar fosse fraqueza. Mesmo assim, seria bom você descer e perguntar para o síndico. Perguntar para quê? Hoje eu tenho reunião importante. Não vou perder tempo com drama. Camila fechou a bolsa com força e antes de sair disse, num tom que gelou o ambiente. Tá bom, mas se acontecer alguma coisa, não diga que ninguém avisou. A frase ficou no ar como presságio. Gustavo ignorou. Horas depois, já no escritório, o dia estava corrido. Ligações, mensagens e pressão. Ele mal lembrava do aviso. Até que, por volta das 4 da tarde, o celular vibrou com uma chamada do número de Camila. Ele atendeu rápido. Oi, amor. Mas não era a voz dela. Era o porteiro, ofegante e desesperado. E senhor Gustavo? O senhor precisa voltar agora. Deu um problema grave aqui no prédio. O coração dele disparou. Que problema? Teve um curto. O quadro principal pegou fogo. Tem muita fumaça e o elevador parou. Gustavo levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Minha Camila! Ela tá aí! Eu não sei. Tem gente presa nos andares de cima. Os bombeiros estão chegando. Gustavo desligou sem pensar. Pegou as chaves e saiu correndo. No carro, as mãos tremiam. No caminho, o trânsito parecia uma tortura. Sinais vermelhos, carros lentos, buzinas. E então, como um golpe na consciência, a notificação voltou à mente dele. Alerta de segurança, risco de falha grave. Quando dobrou a esquina do condomínio, viu fumaça saindo da garagem. Moradores gritavam na calçada. Sirenes se aproximavam. Gustavo correu desesperado, chamando Camila! E naquele instante ele entendeu. O aviso era real. E agora ele talvez estivesse tarde demais. Gustavo tentou avançar para dentro do prédio, mas 2 bombeiros o seguraram, antes que ele atravessasse a entrada tomada pela fumaça. Senhor, não pode entrar. Tá perigoso, gritou um deles com o rosto coberto pela máscara. Minha esposa tá lá dentro. Eu preciso subir. Gustavo respondeu quase sem voz, com os olhos ardendo. O bombeiro apontou para o corredor escuro. A fumaça já chegou na escada. A gente vai fazer a busca. Fica aqui. Gustavo sentiu o peito apertar. Ele olhou para cima, para as janelas dos apartamentos, e imaginou Camila presa em algum lugar tentando respirar. Moradores se aglomeravam do lado de fora. Alguns choravam, outros gritavam nomes. O síndico, pálido, falava com um policial. Eu avisei na semana passada, pedi para trocarem os cabos. Ninguém quis aprovar no orçamento, dizia ele desesperado. Gustavo ouviu aquilo como se fosse um soco. Ele se lembrava perfeitamente da última reunião do condomínio. Lembrava de ter reclamado do valor, de ter dito que era gasto desnecessário. Lembrava até de ter feito piada. Agora a piada tinha virado fumaça. O tempo parecia parado. Cada minuto era uma eternidade. Até que uma senhora saiu carregada por 2 bombeiros, tossindo muito. Depois um rapaz apareceu com o rosto coberto de fuligem, tremendo. Gustavo procurava Camila em cada pessoa que surgia. Nada. Ela tem cabelo castanho, trabalha em hospital. Ele repetia para qualquer um que passasse. Um bombeiro se aproximou. Senhor, qual andar? 8º, apartamento 84. O bombeiro assentiu e voltou para dentro. Gustavo ficou andando em círculos, sem saber o que fazer.
O celular na mão tremia. Ele tentou ligar para Camila, mas só chamava e caía na caixa postal. O desespero virou culpa. A culpa virou raiva de si mesmo. Ele lembrou do aviso no celular, do tom sério de Camila, da frase que ela disse antes de sair. Não diga que ninguém avisou. O som de vidro quebrando ecoou lá dentro. Logo depois, um grito distante. Gustavo tentou correr novamente, mas foi impedido. Calma. O policial segurou seu braço. Se o senhor entrar, morre junto. As pernas de Gustavo enfraqueceram. Ele se ajoelhou na calçada, sem perceber, com os olhos cheios de lágrimas. Foi quando, entre a fumaça e a confusão, ele viu uma silhueta surgindo na porta do prédio. Uma mulher tossindo, apoiada em um bombeiro. O coração dele quase parou. Camila! Mas quando ela levantou o rosto, não era Camila. Gustavo sentiu o chão sumir. Então, um bombeiro apareceu correndo, olhando diretamente para ele. O senhor é o marido da Camila? Gustavo levantou num salto. Zou, onde ela tá? O bombeiro respirou fundo. Sério, ela tá viva. Mas a situação é complicada. A gente precisa agir rápido. Gustavo ficou sem ar. Complicada como? Perguntou com a voz falhando. O bombeiro segurou firme o rádio e apontou para a ambulância. Ela foi encontrada no 8º andar, caída perto da porta do apartamento. Inalou muita fumaça. Tá consciente, mas fraca. Vamos levar para o hospital agora. Gustavo correu atrás, tropeçando nos próprios passos. Quando chegou perto da ambulância, viu Camila deitada na maca, o rosto sujo de fuligem, os olhos semicerrados e uma máscara de oxigênio presa ao rosto. Camila, amor. Ele segurou a mão dela com força. Ela tentou falar, mas só saiu um som baixo. Mesmo assim, seus olhos se abriram um pouco e ela o encarou. Não havia raiva, havia cansaço. E aquilo doeu mais. Me perdoa. Gustavo sussurrou com lágrimas descendo sem controle. Eu devia ter ouvido você. Eu devia ter levado a sério. Camila apertou levemente os dedos dele, como se dissesse que ainda estava ali. Os paramédicos fecharam as portas e a ambulância partiu. Gustavo entrou no carro e seguiu atrás em disparada, rezando do jeito que nunca tinha rezado antes. No hospital, os minutos viraram tortura. Ele andava de um lado para o outro na sala de espera, repetindo na mente cada detalhe daquele aviso ignorado. Não era só um erro, era uma escolha. Uma escolha de orgulho, de descaso, de achar que nada ruim aconteceria com ele. 2 horas depois, o médico apareceu. Senhor Gustavo. Ele se levantou num pulo. Como ela tá? O médico falou com calma. Ela vai ficar bem. Teve intoxicação por fumaça e início de queimadura no braço, mas chegou a tempo. Vai precisar ficar em observação por pelo menos 2 dias. Gustavo sentiu as pernas amolecerem. Ele levou as mãos ao rosto e chorou como uma criança, sem conseguir segurar. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Quando finalmente pôde vê-la, Camila estava no quarto, ligada a aparelho simples, respirando melhor. Gustavo se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Eu fui um idiota. Ele disse com a voz baixa. Eu ignorei tudo. Ignorei o aviso, ignorei você. Quase te perdi. Camila respirou fundo e, com dificuldade, falou. Eu só queria que você entendesse que algumas coisas não são exagero. Gustavo assentiu com os olhos cheios. Eu entendi. Do pior jeito, mas entendi. Naquela mesma semana, o prédio ficou interditado. Várias famílias perderam móveis, documentos e lembranças. O síndico anunciou que o incêndio começou exatamente no ponto que havia sido alertado. O laudo confirmou. Fios antigos, superaquecimento e falta de manutenção. Gustavo participou da reunião seguinte com a cabeça baixa. Ele não discutiu valores, não reclamou de gastos. Pela primeira vez, ouviu em silêncio. Porque agora ele sabia. Ignorar um aviso pode parecer simples. Até o dia em que o preço vem. E quando vem, pode custar tudo.